Fala, tropa! Quer torcer e economizar? Corre pro Açaí e confira os preços mais baixos. Acesse aqui o QR Code e veja as melhores ofertas na sua região. Vral! Isso aí é muito importante. Com certeza. As coletivas são péssimas por causa disso. Imita, né? Eu posso dizer uma coisa. Eu tornei, não sou eu que sou, não, muitos outros, também com o Kleber Leite, acho que na época dele. Se bem que as épocas mudam, como é que é o trabalho do Johnny, mas eu, na minha época, tornei as coletivas um pouco mais polêmicas e mais interessantes para quem está ouvindo. Certamente. Sabia que ia vir Porque dedo na ferida, né? chegou um momento que eu brigava tanto e discutia e fazia perguntas que os caras não gostavam, principalmente com o Dunga, que essa é uma anta. Se você perguntar quem foi o cara mais imbecil que você conheceu no futebol, maior imbecil. Mesmo que ele esteja ouvindo que alguém vai contar pra ele, eu não tenho por que não dizer. Foi o Dunga. Isso no período dele como treinador. Como treinador da seleção. Sim, sim. Ciclo de 2010. Eu tive né? um único contato com o Dunga antes de ele ser técnico da seleção, que foi na Itália. Eu fui cobrir os amistosos da seleção Lembra? O Brasil quase não jogava contra clube. Jogou contra o Milan. Ganhou do Milan de 1-0, gol do Careca. E o Milan estava invicto há 60 jogos, se não me engano. Eu fui fazer esse amistoso lá no San Siro. Brasil e Milan, e teve também na Inglaterra o jogo do Charles Guerreiro. Sim. Quase que ele se consagra, né? Em Londres, no Wembley. Contra a Inglaterra. Fui o único repórter na história do Wembley a entrar no gramado. Tu entrou? Fui. É proibido. Nenhum repórter pode entrar no gramado. Só fora das 4 linhas. Fui eu e Dani Menezes. E a gente tinha aquela parafernália de botar... De rádio, né? De rádio. E eu, entrei no gramado, pedi pro Denis tirar uma foto, mas eu dentro da área, né? E não podia, nem treino, nem antes, nem depois, eu entrei. E entrei também, durante o jogo, pra tentar entrevistar. Fui tirado pela polícia. Costume aqui no Maracanã. Mas fui o único repórter em Wembley, o antigo Wembley, que pisou no gramado. Que moral, hein? Mas então... Do Dunga, né? Isso aí o Dunga jogava. Aí, depois desses jogos, o Dunga jogava na Fiorentina, se não me engano. Isso. Ele foi no hotel da seleção. E aí eu abordei, Dunga, sou repórter da Rádio Globo de São Paulo, então você fala comigo? Aí ele fala, foi super educado, deu uma entrevistazinha ali de uns 5, 10 minutos pra mim. Depois disso, só tive contato com ele na seleção. Aí foi um pega pra cá, toda a entrevista era briga, confusão. Mesmo? Porque ele não entende a pergunta. Você tem que traduzir a pergunta pra ele. Apesar de ser em português, você tem que traduzir que ele não entende. Primeiro que não tem cultura. Ele morou na Itália, morou na Alemanha, mas não tem cultura. Não lê. Porque o cara que vai pra Itália, que vai pra Alemanha, que vai pra França, o cara tem que procurar crescer como pessoa, como ser humano. Ir a teatro, ir a museu, saber a língua, né? Sim. E o cara continuou a mesma cabeça desse tamanho quando morava aqui, né? Então, eu fazia uma pergunta e ele não entendia a pergunta. Ele entendia ao contrário. Muitas vezes estava até elogiando, mas a forma que eu perguntava ele não entendia. E aí começou a retrucar com grosseria, aí pronto. Era uma entrevista atrás da outra, briga. Mas eu lembrei agora porque eu toquei nesse assunto. Porque eu passei a virar personagem. Tipo assim, depois que acabava a entrevista, todos os jornalistas de outras emissoras vinham me entrevistar. Porra, o que você falou com o Dunga ficou puto, não sei o que e tal. Isso aí Durante esse período dele ficou o tempo todo assim. Uma vez, nunca esqueço, Trajano me chamou. Cícero, olha só, continua fazendo a pergunta que você quiser, do jeito que você quiser, só vou te alertar por alguma coisa. Não vire personagem. Você é jornalista, você é repórter. Não pense que toda entrevista, você tem que fazer uma pergunta revolucionária. Causar e tal. Você tem que fazer uma pergunta que, se ela causar, é porque foi por causa da pergunta. Mas não fique pensando o que você vai fazer para impressionar, para causar, para dar confusão, para isso. Depois as pessoas virem te entrevistar. Toda hora sai você na Folha de São Paulo, no Estadão aqui em São Paulo, vem te entrevistar para saber por que dessa briga, essa confusão. Ele falou isso para mim. Não vire personagem. Você é um jornalista, um repórter, procure perguntar. Muitas vezes uma pergunta simples, que não vai causar nada, é a pergunta que você tem que fazer, necessária. Aí eu guardei aquilo porque começou a ser isso. Não que eu me influenciasse por isso, mas começou, em virtude de tanta briga, tanta confusão, virei um personagem que não fui eu que criei. Os outros criaram. Então chegava, por exemplo, uma coletiva,
Antes da coletiva, eu já vi uns colegas. O que você vai perguntar? O que você vai perguntar hoje? Pro Dunga. Entendeu? Eu não sei. A pergunta vai vir depois que sair a convocação, que eu ver qual é o nome que foi convocado. Eu nunca pensei em pergunta pra fazer. Minhas perguntas sempre foi na hora, de acordo com que eu tô vendo um treino, vi uma jogada diferente, ou mesmo uma convocação, ou mesmo um resultado de jogo. Eu nunca... eu sei que tem gente que faz, vou pra coletiva, eu vou perguntar isso. Eu nunca pensei assim. Eu sempre deixei a pergunta vir.